No último vídeo que eu fiz sobre Carmen Miranda, acabei dizendo para vocês que vocês poderiam usá-la de todos os modos possíveis. Isso é parcialmente verdade, mas não totalmente verdade. Talvez um pouco de verdade, talvez não uma verdade. É o que nós vamos saber no vídeo de hoje. Hoje eu vou apresentar para vocês os 3 tipos de domínio público. Gostaria muito de agradecer as pessoas que ainda acompanham esse canal e têm muita fé que um dia que ele cresça. Entre celulares quebrados, pouco tempo para fazer vídeo e editar, ou pesquisar algo de qualidade para vocês, o tempo acaba por ser um inimigo meu. Mas eu tento pesquisar e trazer para vocês o que eu acabo encontrando. Hoje foi a vez de trazer uma coisa inusitada sobre o domínio público. As 3 partes dele. E como tudo aconteceu. O início. Como vocês provavelmente já sabem, o domínio público nada mais é que um tipo de entendimento jurídico em que obras, sejam elas de cunho empresarial ou obras de um autor, vai chegar um determinado momento da história em que esta obra em questão vai se tornar de todo mundo. Acontece que grandes empresas não deixariam isso barato, porque por mais que muitas delas se desenvolveram a partir do domínio público, elas não querem que as suas obras, aquilo que elas criaram, se torne de todo mundo. Foi aí então que chegou a marca registrada, para fazer com que essas empresas ainda mantessem um certo controle sobre personagens que já estavam em domínio público, ou que já estão em domínio público. Lembre-se, estamos na era de ouro dos personagens, dos grandes personagens entrando em domínio público. Mickey Mouse já entrou, Popeye já entrou, Superman em breve estará aí entre nós, assim como Mulher Maravilha e o Batman. Como você pode perceber, nenhuma empresa aceitaria perder seus grandes ícones, muito menos para suas rivais. Foi então que o domínio público teve que mudar. E aí ele passou a ter 3 características: a verdadeira, a dúbia e a falsa. Domínio público falso. Que tal começarmos a história pelo lado ruim dela? Um personagem de domínio público falso é aquele personagem que ele já entrou em domínio público, mas que de alguma maneira uma determinada empresa ainda possui um tipo de controle sobre ele. É o que acontece com muitos personagens que já entraram para o domínio público nessa década. É necessário vocês entenderem que muitos personagens que ainda vão entrar também estarão presos sobre esse mesmo sistema de domínio público, o domínio público falso. Imagine o seguinte cenário: você ganhou uma caixa de brigadeiros, mas você não pode comer nenhum. Ele vai ficar na sua mão para sempre. Tá lá. Você vê, observa, mas você não pode comer. Porque se você comer, a empresa pode te processar. É o que acontece com esses personagens que estão dentro do domínio público falso. A marca registrada estabelece que você não vai usar esses personagens. E como muitos desses personagens estão sob as leis dos Estados Unidos, e as maiorias das redes sociais, dos sites de venda e etc. pertencem ao Tio Sam, você terá problemas quando de alguma forma tentar comercializar ou até mesmo nem comercializar esses personagens. Só com um propósito de, dar novas roupagens, formas de entendê-los e etc. Essas empresas usarão a marca registrada para impedir que você faça isso. Você pode olhar e dizer, mas as leis de marca não permitem que elas façam isso. Pois é, mas todas elas fizeram. E todas elas conseguiram êxito ao fazerem, inclusive usando a jurisprudência da terra do Tio Sam para isso. Então, cuidado na hora de usar os personagens. É triste, porque em tese você deveria usá-los da maneira que bem entender, mas empresas que fizeram lobbies políticos,
e se reestruturaram no decorrer das décadas, arrumaram um jeito de manter com elas personagens que pertencem a todo mundo. Todas essas empresas são inimigas diretas do domínio público. São tão inimigas dele que conseguiram fragmentá-lo em 3. Muitos personagens são os que estão em domínio público e muitos deles possuem marca registrada. Ou uma grande bagunça, até mesmo nesse próprio entendimento de marca registrada, sabe? Entre eles nós temos o Mickey Mouse, a Minnie Mouse, Popeye, a Olivia Palito, nós temos o Tarzan, nós temos a Jenny Porter, nós temos o John Carter e muitos outros personagens. Se pertence a Warner, se pertence a Disney, se pertence a Sony, se pertence a MGM ou qualquer outra empresa que de alguma forma entrou em um conglomerado de empresas, vão impedir que você use esses personagens, porque elas ainda querem manter personagens que não deveriam estar mais com elas. É válido lembrar que na própria Constituição dos States é proibido você usar a marca registrada para impedir o domínio público. Só que acabou que usam ela para impedir. Isso fez com que o domínio público ganhasse essa característica de falso. Porque se estão impedindo algo de domínio público, esse domínio público não é verdadeiro. E a própria Disney, que é uma das principais empresas a fazer isso, ela basicamente fere a própria Constituição dos Estados Unidos, que fala para não fazer isso. E ela faz o tempo todo. Foi ela que estruturou isso, junto com a Edgar Rice, que faz a mesma coisa com o Tarzan, junto com a dona do Zorro, que faz a mesma coisa com o Zorro, a dona do Popeye, que faz a mesma coisa com o Popeye. Todas elas fazem a mesma coisa. Elas estão impedindo que personagens em domínio público sejam usados como obras de domínio público. E também impedem que esses personagens sejam usados de todas as formas possíveis. Se você vai fazer um filme, você não pode botar o nome do personagem no título do filme. Você não pode chamar o personagem pelo nome dele no título dele. Você não pode fazer um jogo, colocar o nome do personagem lá no título do jogo, na Steam ou qualquer outro lugar. Vão derrubar. Por quê? Porque tem marca registrada. Então, assim, eles estão ferindo a Constituição do próprio Estado, onde essas obras foram criadas, para que outras pessoas não comercializem esses personagens. Ou seja, uma Constituição, a estrutura vigente do Estado está sendo ferida, porque um bando de empresa mimada não quer que seus personagens entrem em domínio público, mesmo elas tendo se estabelecido no mercado por conta desse mesmo domínio público que elas agora desprezam. Domínio público dúbio. Se o domínio público falso te dá 100% de dor de cabeça, o dúbio te dará 50%. É um pouco mais leve, mas ainda é uma dor de cabeça. Porque empresas pegam personagens que são do domínio público verdadeiro e de alguma forma tentam colocar a marca registrada neles. Foi o caso da Tinkerbell, que é de domínio público verdadeiro, mas que de alguma forma a Disney meio que pegou parte da marca dela e já barrou nos tribunais outras empresas de registrarem o nome dela. Diferente da Cinderela, Branca de Neve e Bela, de Bela e a Fera, que a Disney coloca o nome Disney antes de colocar o nome dessas princesas, com a Tinkerbell ela fez diferente. Ela só colocou o nome Tinkerbell, foi lá e registrou. E a marca foi aceita, mesmo a personagem não tendo sido uma criação dela. A origem da Tinkerbell vem dos teatros. Em 1904, ela aparece pela primeira vez em uma das peças sobre o Peter Pan. Seu debut na literatura veio em 1911, na obra Peter e Wendy. Ambas obras que já estão em domínio público verdadeiro. Mas, de alguma forma, a Disney achou um modo de pegar a Tinkerbell e associar ela, porque ela queria criar uma marca para a boneca, e de uma certa forma tudo é associado à boneca. Só que é uma... Por que é dúbio? Porque você pode usar e não pode usar. Você pode fazer isso aqui, mas não pode fazer isso aqui. Tanto que você vai ver outras empresas comercializarem bonecas de Tinkerbell. Só que é tipo aqui, é um morde e assopra, sabe? Você pode e não pode.
É bem complicado. Para além da Tinkerbell, as figuras históricas, de modo geral, passam pelo mesmo. É o caso da Carmen Miranda. Você pode e não pode. É uma figura histórica, é uma figura que, caso vocês não saibam, né, figuras históricas, depois de 70 anos de falecimento, elas também se tornam um patrimônio cultural, então se tornam algo de domínio público. Só que, assim como, de uma certa forma, né, assim como o domínio público falso, eles conseguiram métodos para, de uma certa forma, registrar essas figuras históricas, mesmo que de uma certa forma seja proibido. Então, tipo assim, é proibido você registrar uma pessoa como uma marca, mas nada impede você de registrar o nome da pessoa, mesmo que esse nome esteja associado a uma pessoa. Então, assim, muitas figuras históricas acabaram sendo transformadas em holding. A Carmen Miranda é uma holding que é controlada, né, gerida pelas sobrinhas netas que talvez ela nem tenha conhecido. O Bruce Lee, né, que entra em domínio público em 2044, também tem uma holding, o nome dele. Várias outras estrelas antigas de Hollywood. Um dos exemplos mais doidos é da própria Mary Morrow, que daqui a pouco vai também estar em domínio público, né? Mas é um domínio público dúbio bem bagunçado, você não vai poder fazer quase nada com ela, porque tem marca que é dona disso, tem marca que é dona de um símbolo dela. Basicamente, mais ou menos o que a Disney fez com as orelhas do Mickey, a DC Comics fez com o brasão do Superman, e a desgraçada da Edgar Rice fez com o grito do Tarzan, né? Eu falo desgraçada no sentido de não ter mais a graça, porque foi tantas desgraças rodando por aí, que você não tem mais o prazer de usar esses personagens. E aí tem aquele negócio, né? A marca registrada não deveria impedir nada, mas ela impede. Por isso que os artistas passam a chamar o domínio público de algo que possui três faces, porque pode isso, não pode aquilo, isso aqui não pode, você não pode fazer isso aqui. Então, tipo, causa limitações você usar determinados personagens que você quer tanto usar. É estranho, mas basicamente normalizaram serem dono de pessoas, nem que seja através do nome delas. Domínio público verdadeiro. Chegamos na parte do domínio público em que você não terá nenhuma dor de cabeça. Quer dizer, pelo menos esperamos que você não tenha, já que a Disney conseguiu pegar até a Tinkerbell, que era de domínio público verdadeiro, e transformar em marca registrada, causando uma dubiedade na personagem. Mas aqui, assim, até o momento, você pode usar esses personagens ditos aqui sem uma dor de cabeça nenhuma. Nenhuma empresa vai vir te processar por usar ele. Lembre-se, não é só questão de comercializar. Se você tentar usar até mesmo de forma não comercial, essas empresas ainda podem te atacar. Talvez eu faça um vídeo só sobre isso para falar como a Disney é a maior inimiga do domínio público. Mas não vai ser agora. Vamos para os personagens. Entre deuses das mitologias mundo afora, como a nórdica, a grega ou a chinesa, nós temos um grande receptáculo de muitos personagens que não foram usados. Nós também temos personagens literários, como vários personagens sem marca registradas que foram parar em obras como a Liga Extraordinária, ou até mesmo figuras históricas e interhistóricas que apareceram em jogos como Wood Hills. Então, assim, existem formas de você usar determinados personagens que não vão lhe causar dor de cabeça. Então aí nós temos grandes personagens como Hércules, nós temos as princesas já citadas, né? Cinderela, Branca de Neve e Bela, a Rapunzel também. Nós também temos Sansão da Bíblia, temos personagens de folclores, né? Aqui no Brasil, Curupira, Saci Pererê e Yara. No Japão temos quilhões e quilhões e quilhões de yokais. Na China, então, nem se fala o quanto de personagens que dá para usar. Mas como vocês vão querer saber muito mais dos literários, talvez eu faça vídeos específicos só para falar desses literários e seus universos específicos. Mas nós temos aqui de exemplos base o Drácula e o Frankenstein, né? Eles não possuem marca registrada. O que tem meio em torno deles são patentes, mas essas patentes vão acabar se encerrando com o tempo.
tendo em vista que no ano que vem, né, as versões da Universal já vão estar em domínio público. Um personagem literário que é bem interessante é o Arsène Lupin, não sei como vocês falam o nome dele. O personagem foi inspiração até mesmo para uma temporada de Super Sentai, né, o Lupin Ranger vs Patranger. E é interessante que, mesmo o personagem tendo uma certa popularidade e já ter aparecido com o próprio Sherlock Holmes, sendo que o Sherlock Holmes tem marca registrada, o Arsène Lupin, por algum motivo, não tem. Acredita-se que os herdeiros, né, do personagem nunca quiseram registrar, ou que talvez não tenha uma possibilidade muito específica sobre isso na França, apesar de que existe marca registrada na França, mas não é tão bagunçada quanto os personagens britânicos ou os personagens dos Estados Unidos. Alan Moore e Kevin O'Neill são meio que caçadores de personagens em domínio público, independente de ser verdadeiro, dúbio ou falso. De alguma forma, personagens assim de literatura que não possuem marcas registradas, de alguma forma, indireta ou indireta, né, direta ou indireta, apareceu nas obras. O domínio público verdadeiro é o único e real domínio público, né? Por mais que se use essas terminologias para identificar qual personagem você pode usar, quais você não pode, é meio que dentro desse conglomerado de verdade, é muito mais fácil você utilizar os personagens, sem medo de que alguém venha lhe processar juridicamente, lhe assediar dentro de um júri, ou de alguma forma tentar contra a sua integridade física, como muitas dessas empresas já fizeram de algum modo, direto ou indireto. Eu acho que é isso, pessoal. Não tem muito mais o que falar, não. Consegui explanar bem como funciona cada conceito, né? Então vamos lá a uma breve revisão. Domínio público falso são personagens que estão em domínio público, mas que de alguma forma a marca registrada impede que você use eles. Então você não pode usar na capa de um livro, no enunciado de uma Steam ou em qualquer outro lugar que você, né, use esta obra. Ou seja, ela não pode fazer parte da titulagem do seu produto. Já os personagens dúbios, é confusa a utilização deles, porque eles podem ser meio verdadeiro e meio falso. Então, assim, tem que pesquisar como é que tá as questões do personagem que você quer usar. Porque geralmente, né, dá problema. Como o caso do Tinkerbell que a gente falou aqui. E o verdadeiro é o verdadeiro mesmo, sabe? O domínio público ideal, que é você usar qualquer personagem sem medo de marca registrada, sem medo de assédios de empresa, e por aí vai. É isso, pessoal. Eu espero ter saúde e tempo para fazer novos vídeos para vocês. Espero que o próximo mês eu consiga fazer mais que um único vídeo, né? Quando eu comecei esse canal, eu consegui fazer 2, 3, e eu fui diminuindo porque não estava tendo como, né? Tinha que trabalhar e às vezes eu adoecia e não conseguia. E no meio dessa bagunça toda, meu celular quebrou. Então, assim, foram muitos imprevistos. Mas estamos vivos aqui. E sempre que algo entrar em domínio público, eu voltarei e direi a vocês. Muito obrigado. Até a próxima, pessoal.